Você quer aprender a criar pixel art e está perdido sem saber por onde começar? Qual é o melhor programa? Como fazer pixel art pelo celular? Calma que esse vídeo é seu guia definitivo para começar agora mesmo a criar pixel art sem enrolação e sem desculpas, tanto para celular como para computador. E nesse vídeo eu ainda vou te entregar um presente mega especial totalmente de graça e que vai fazer a sua mente ficar assim. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo eu vou te ajudar a começar a criar pixel art com o pé direito. E com apenas 5 passos, você vai sair desse vídeo com tudo que precisa para criar artes como você nunca imaginou que criaria algum dia. Então bora! Primeiro passo, escolher o programa. O primeiro passo é escolher um programa. E eu vou te dar 5 opções para te ajudar a encontrar o programa que melhor vai te atender. Pixelart. O primeiro programa é o Pixelart. E ele é bem tranquilo e roda no seu navegador. Para acessar, basta ir no Google e digitar Pixelart. E você vai acessar esse site aqui, www.pixelart.com. E agora é só vir nessa opção Start Drawing. E prontinho, é só configurar o tamanho do seu projeto e vir nessa opção New Drawing. E aqui você vai encontrar diversas ferramentas para fazer os seus desenhos. E o ponto negativo seria que aqui ele tem alguns anúncios. E esses anúncios acabam atrapalhando um pouco por você ter que ficar fechando toda hora. Mas tirando isso, é uma excelente opção e gratuita para você. Piskel. Nossa próxima opção é o Piskel, que também é de graça, roda no seu navegador e não tem anúncios chatos. E para acessar basta digitar Piskel no seu navegador e acessar esse site piskelapp.com. Agora você vai nessa opção Create Sprite e pronto. Você já vai ter acesso a tudo que precisa para criar as suas pixel arts. O Piskel é um editor muito famoso e muito bacana. Ele só não vai ter algumas ferramentas mais específicas como Pixel Perfect ou o recurso de outlines, mas sem dúvidas ele dá conta tranquilamente de fazer o que você precisa fazer. Pixel Studio. Você quer criar pixel art pelo seu tablet ou celular? O Pixel Studio sem dúvidas é a melhor escolha. E por muito tempo foi o meu editor padrão em diversos trabalhos, porque ele é muito completo, galera, tem diversas ferramentas e é de graça. Bom, na verdade ele tem uma versão gratuita que você pode usar tranquilamente, mas tem algumas ferramentas e opções mais avançadas que você só tem acesso ao adquirir a versão Pro. E aqui é de menor valor, sai por aproximadamente $10. E aí eu já não recomendaria, pois passaria de R$50 e acaba sendo um valor bem salgado. Então eu recomendo o Pixel Studio apenas na sua versão gratuita. Você consegue baixar o Pixel Studio pela Play Store ou pela Steam. Porém, se você quer pagar por um editor de pixel art, eu recomendo investir na nossa próxima opção, que é o Azeprite. De longe, o Azeprite é o melhor editor de pixel art do mercado, porque ele tem todas as ferramentas que você precisar e é um dos editores mais usados por pixel artistas que criam artes profissionais, devido à sua versatilidade. Eu uso ele e recomendo para qualquer um. O único porém é que ele é pago, galera, mas na minha opinião vale a pena demais comprar. Você encontra ele na Steam por aproximadamente R$38 e volta e meia rolam umas promoções onde o preço fica ainda menor. E outro detalhe é que o Azeprite é apenas para computador, beleza? Mas sem dúvidas é a minha principal recomendação para vocês. Se você quer trabalhar profissionalmente, vai de Azeprite. Porém temos uma opção que é muito parecida com o Azeprite, com praticamente a mesma interface, a mesma cara e de graça, vocês acreditam? E é a nossa quinta opção, o LibreSprite, que é um software open source e você pode baixar ele direto pelo GitHub. Mas apesar da semelhança com o Azeprite, o LibreSprite não possui algumas ferramentas. Então meio que ele ainda é inferior ao Azeprite, mas é uma boa opção para você que está sem grana e gostaria de começar agora mesmo. Agora que você já escolheu o seu programa, vamos para o próximo passo, que é conhecer as noções básicas de pixel art. Então aqui eu vou apresentar a base da pixel art para vocês. O nome desse estilo de arte é pixel art porque os profissionais desse estilo precisam organizar os pixels para formar imagens e essas imagens executar animações, com a vantagem de isso gerar um arquivo extremamente leve em armazenamento. Na era dos jogos retrô, a pixel art dominava os jogos porque existiam limitações tecnológicas naquela época, que exigiam que as artes dos jogos fossem extremamente leves. E para começar no
estudo da pixel art, é bacana você entender os padrões básicos de arte, para ir se aprofundando aos poucos. Um pixel é a menor medida de renderização dos monitores, e com um pixel dificilmente conseguimos criar algo tão atraente, porque ele é só um quadrado. Mas podemos empilhar 8 pixels de altura e 8 pixels de largura, e agora temos um padrão 8x8. E aqui já podemos brincar e criar algumas coisas. Se você está começando agora, recomendo demais que comece a treinar a criação de personagens nesse padrão 8x8. Vai ser bem interessante para você ir se familiarizando com a pixel art. Então o próximo passo seria um padrão de arte de 16x16, ou seja, 16 pixels de altura e 16 pixels de largura. Aqui já é possível criar alguns detalhes bem interessantes. O próximo passo seria um padrão 32x32. Aqui as artes já começam a exigir mais detalhes, e por isso que é interessante você dar um passo de cada vez para ir aumentando aos poucos essa dificuldade. E bom, acima de 32 já é um padrão que um iniciante pode ter muito trabalho para fazer o desenho, então eu recomendo se aventurar por estas áreas só após algum tempo de treino. Mas você percebe que bacana que é a evolução, saindo de uma arte 8x8 e indo até uma arte de padrão 32, 64 ou até maior que isso. Quanto maior for esse padrão, mais bonita e detalhada fica a pixel art, mas também é muito mais complexa de se fazer. E uma curiosidade bem interessante é que em jogos feitos em pixel art, é o padrão do personagem principal que vai definir qual é o padrão do restante do jogo. Ou seja, se você criar o personagem principal no padrão 32x32, todos os outros elementos do jogo devem ser feitos usando o padrão do personagem principal como referência. E agora que você já entende esse padrão base, sempre que for criar uma arte nova, você já saberá mais ou menos o tamanho que deve criar o arquivo. E agora já podemos seguir para o nosso próximo passo, que é conhecer as ferramentas básicas. E aqui, galera, eu vou usar o Azeprite para demonstração, mas praticamente todos os programas terão essas ferramentas e a funcionalidade também será praticamente a mesma, beleza? Lápis. O lápis é sem dúvidas a ferramenta mais utilizada e o seu funcionamento é muito simples. Basicamente você pode clicar e arrastar para sair desenhando, e é bem intuitivo, né? E basicamente você só precisa trocar a cor e desenhar. E uma curiosidade é que na maioria dos programas você consegue mudar o tamanho do lápis, e aqui no Azeprite em específico você consegue até mesmo mudar o seu formato vindo nessa opção. Borracha. A borracha também é muito intuitiva e funciona de forma idêntica ao lápis, mas a diferença é que com ela vamos apagar. É possível aumentar o tamanho da borracha também, assim como é feito no lápis. Seleção. Existem algumas ferramentas de seleção e elas são muito úteis, começando por essa mais padrão, que é a quadrada. Com ela podemos selecionar uma área, rotacionar essa área selecionada, redimensionar, recortar a área selecionada e colar em outro lugar. Enfim, vocês vão usar demais essa ferramenta. E a depender aí do seu programa pode haver diversos outros tipos de seleções. Então aqui eu vou passar pelas mais comuns. E a próxima será o laço, que funciona da mesma forma que a seleção quadrada de antes. A diferença é que com o laço podemos desenhar o formato dessa seleção, sendo muito útil em diversos momentos que precisamos de mais precisão. Porém, após selecionar, conseguimos fazer tudo o que fizemos antes: rotacionar, dimensionar, recortar e enfim. E ainda nas ferramentas de seleção, outra que é muito útil é a varinha mágica. E utilizando ela, clicando em uma cor, você consegue selecionar toda a área que tiver com a mesma cor. E isso facilita demais quando precisamos selecionar uma determinada região do nosso desenho. Segurando com o Shift, você pode adicionar mais áreas da mesma cor ou de outras cores. E você ainda consegue até mesmo selecionar cores no desenho que são iguais, mas não estão conectadas. Aqui no Azeprite basta desativar essa opção Continuous e agora é só clicar com a varinha mágica na cor desejada e ela vai selecionar todas as áreas no seu desenho com a mesma cor. E um último macete para vocês sobre a seleção é que se eu selecionar uma região e pintar dentro dela, o que estiver fora não será afetado. Olha só! E aí, sabia dessa? Conta-gotas.
Já o conta-gotas facilita demais na hora que você precisa usar uma cor bem específica no seu desenho, mas aí você não tá com tempo para encontrar essa cor na paleta de cores. E basicamente é só clicar com o conta-gotas sobre a cor desejada e sair desenhando. Prático demais e bem intuitivo. Balde de tinta. Já com o balde de tinta você consegue alterar toda uma cor de uma região rapidamente. E aqui na Zeprite, desligando a opção de Continuous, você altera todas as cores iguais do seu desenho, conectadas ou não. E isso aqui é realmente muito útil. E lembrando, galera, fique até o fim do vídeo que eu tenho um presente muito especial para você. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para você ao longo da sua carreira como pixel artista. Agora algumas dicas de navegação para você. Rolando com o scroll do seu mouse, você consegue dar um zoom e reduzir o zoom na imagem. E aqui no Zeprite, segurando a tecla espaço, aparece essa mãozinha e você consegue mover mais livremente essa imagem. Por fim, segurando o Shift e usando o scroll do mouse, você movimenta horizontalmente a tela do seu desenho. Line. E essa ferramenta é muito útil para nos auxiliar a fazer uma linha reta. Pode parecer simples, mas fazer uma linha reta na mão é bem difícil, viu, galera? É mais fácil sair torta do que reta. E falando em torta, aqui no Zeprite temos essa opção de linha bem interessante. Você estica ela normalmente como a linha reta, porém quando você solta o botão, essa linha fica presa no ponteiro do seu mouse, possibilitando você criar uma curva. E quando você achar que ficou bacana, é só clicar para a linha se desprender do seu mouse. Uma opção perfeita para você fazer diversas curvas no seu desenho facilmente. Paleta de cores. Por fim, temos a paleta de cores, que obviamente é para selecionar as suas cores. Cada software pode ter um estilo diferente de janela de paletas de cores, mas em todas elas você vai poder manipular o brilho dessa cor, a saturação e a intensidade. E alguns programas permitem até mudar para um círculo cromático. E aqui sempre vamos encontrar também uma paleta básica de cores. Dependendo do programa que você está utilizando, você vai poder carregar paletas de cores mais elaboradas, com mais opções, paletas monocromáticas, enfim, galera, você vai usar demais as paletas de cores nos seus desenhos. Quarto passo, evite esses erros. E chegamos ao nosso quarto passo, e esse passo é extremamente importante, pois aqui eu quero apresentar para vocês os principais erros que atrasam demais a evolução de muitos pixel artistas, principalmente os iniciantes. E eu não quero que vocês percam seu tempo precioso nesses erros. Começando pelos doubles. E os doubles acontecem mais em traços e linhas que precisam fazer ângulos ou diagonais. E eles são basicamente pixels dobrados na nossa linha, que acabam engrossando ela e criando várias quinas. E essas quinas deixam essa linha com vários serrilhados, quase como se fosse dentes de serra. E esse aspecto acaba tirando toda a suavidade da pixel art. O ideal é sempre retirarmos os doubles e suavizar o máximo possível a linha do nosso desenho para ficar mais agradável de se ver. Jags. Assim como os doubles, os jags são bem comuns em nossas primeiras pixel arts, pois quando criamos uma linha reta, o ideal é buscarmos números iguais para o traço. E o jag acontece quando, por exemplo, subimos de 2 em 2 pixels e de repente fazemos na linha um padrão de pixel diferente, com 3, 4 ou até mais pixels. E isso quebra totalmente a fluidez dessa linha, deixando um aspecto bem desagradável. E para corrigir, busque sempre um padrão de pixel contínuo, de 2 em 2, 3 em 3, ou se caso a linha for muito comprida, talvez seja melhor usar a ferramenta Line para te auxiliar a traçar essa linha. Bending. O bending é um outro problema comum quando trabalhamos com contornos e tentamos criar efeitos de luz e sombras em nossas pixel arts. E ele acontece quando fazemos um contorno perfeito junto da linha de referência. E esse padrão acaba engrossando a linha e deixando uma sensação desagradável. E é sempre interessante quebrar esse padrão, simplesmente distribuindo alguns pixels aleatórios ao longo da pixel art, para evitarmos esse erro. Não considerar a luz. Esse erro é muito comum e muitas vezes cometemos na inocência, pois diversas vezes você vai criar uma pixel art empolgado e simplesmente cria o arquivo e sai desenhando. E só depois que está quase finalizado se dá conta de que esqueceu
esqueceu de definir o foco de luz do desenho e acabou criando cada elemento na pixel art com uma iluminação diferente. E além disso não ficar coerente no desenho, acaba ficando muito estranho diversas vezes. Então sempre defina o foco de luz no seu desenho já logo no começo, para evitar dor de cabeça posteriormente. E finalmente chegamos ao nosso quinto e último passo, e aqui eu quero dar um presente super especial para você. Então preste bastante atenção. Eu elaborei uma aula exclusiva e totalmente gratuita para você aprender a criar essa pixel art aqui, mesmo que você nunca tenha desenhado antes. Nessa videoaula eu ensinei o passo a passo detalhado de como fazer essa arte e muito mais. Eu também ensinei diversas técnicas avançadas de pixel art, como por exemplo fazer essa textura de árvore realista, que é praticamente uma pixel art 3D de tão bem detalhada. Eu também revelei o segredo para criar essas folhagens de maneira simples e prática, fazer texturas de montanhas e até como você consegue fazer reflexo realista em água no estilo pixel art. Olha só galera, que bacana. Enfim, o que eu posso dizer é que essa aula está incrível e imperdível, e você vai aprender segredos e dicas profissionais que você não encontra facilmente aqui no YouTube. E o quinto e último passo é praticar, galera. Então eu convido você a vir assistir agora essa super aula totalmente gratuita e praticar junto comigo, além de aprender técnicas avançadas para você usar nos seus desenhos e sair muito à frente da grande maioria dos iniciantes nesse estilo. Eu vou deixar o link para essa super aula exclusiva aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e o vídeo também vai ser recomendado para você aqui no final. E é isso, eu estou esperando você lá na nossa super aula. Então corre, porque o conteúdo está sensacional e eu estou feliz demais porque eu sei que você vai se surpreender. Vou ficando por aqui, galera. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.